vai chegar na reta, o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Vem no capricho, vem no capricho. Vem devagarzinho, vem suave. Um carro de Fórmula 1 chega a 200 km por hora em menos de 5 segundos. Uma troca de pneus pode levar menos de 2 segundos. O recorde de velocidade na categoria é de 378 km por hora. Um frango de corte precisa de menos de um mês para chegar ao abate. Ele pode ganhar 50 gramas por dia. No último trimestre de 2020, o Brasil bateu recorde no abate de frangos, com 1,5 bilhão de aves. Agora, o que um carro de Fórmula 1 e um frango de corte têm a ver? Os dois são máquinas. Os dois foram criados e desenvolvidos por seres humanos nas últimas décadas. E hoje, os dois estão sob pressão para que sejam mais sustentáveis. Ele é uma maquininha, é programado, entendeu? O Irã José Oliveira da Silva é um estarista, ou seja, um especialista em bem-estar animal na criação intensiva de aves, bois e porcos. Ao longo do episódio, a gente vai trazer outras posições sobre o que significa exatamente esse bem-estar animal. O Irã coordena um núcleo de pesquisa em ambiente animal na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da USP. E ele também é consultor do Ministério da Agricultura. É um modelo matemático exato, porque você põe na conta o que ele está comendo de energia, não estou falando de gramas, é lisina, metionina, Triptofano, treonina, arginina, isoleucina, cálcio, por aí vai. a quantidade de energia que ele está recebendo, o quanto ele está convertendo em ganho de peso. Então tudo isso é um modelo matemático. A comparação entre frango dos nossos tempos e uma máquina não partiu dos críticos da indústria da carne não, viu? Mas dos defensores. E a gente precisa ser justo também e dizer que essa relação com a Fórmula 1 não saiu da nossa cabeça. Ela tá num vídeo que a gente achou no nosso processo de pesquisa de uma empresa chamada AgroSéries. E se você nunca ouviu falar da AgroSéries, hoje é seu dia de sorte, porque eu vou te contar tudinho. Mas calma, que ainda não tá na hora. Hoje a nossa pergunta básica é: que frango é esse que nasce, cresce e morre em no máximo 45 dias? Com 13 meses ele estava um bola de gordo. Só que, sabe aquela coisa nojento? É importante dizer que esse episódio tem cenas aflitivas. A gente não pesou na mão. A gente foi bem cuidadoso na abordagem, mas em alguns momentos os entrevistados descrevem com detalhes o que acontece com a saúde desses frangos. Esse é o Prato Cheio, podcast de alimentação do Joio e o Trigo, e eu sou Amanda Flora. Hoje eu vou te convidar a pensar nesse frango como um depósito. Um daqueles cofrinhos onde a gente deposita ração em troca de carne. Na equação matemática dos nutrientes, ele é o X da questão. Ou melhor, o X de proteína da questão. Uma das pessoas com quem a gente conversou para entender esse frango é o Elcio Antônio Pereira de Figueiredo. Ele é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, que trabalha desenvolvendo variedades de frango em parceria com a indústria da carne. Porque aí você faz o balanço dos ingredientes que quer pôr naquela fórmula, né? Músculo, gordura, pele, entende? Tudo isso. Numa corrida de Fórmula 1, a diferença entre carros deve ficar na casa dos décimos de segundo. Essa mesma ideia é aplicada na avicultura de precisão. O problema é que, em vez de 20 carros, a gente está falando de 20 mil, 30 mil aves que precisam crescer praticamente no mesmo ritmo. A equação entre músculos e gordura, calor e frio, estresse e calma tem que ser muito precisa. E sempre depende de qual a finalidade daquela carne. Não mais para um frango, para uma carne in natura, né? Mas levando para almôndegas, para salsichas, para presuntos, para produtos processados, né? Na primeira metade do século passado, pesquisadores e agentes públicos olharam para todos os animais e concluíram que o frango era a melhor maneira de converter grãos em proteína animal. Um dos motivos é o ciclo da vida. Como os frangos vivem menos do que os porcos e os bois, é mais fácil testar alguma mudança genética. Esse mesmo motivo torna tudo mais rentável. Mesmo hoje em dia, um boi demora 3 anos para ser abatido, um porco no mínimo 4 ou 5 meses.
Além disso, o frango precisa de muito menos ração para cada quilo a mais de carne. Então, vamos olhar para o frango mais eficaz do mundo? Sim, isso existe. Kobe 500, o frango de corte mais eficaz do mundo, tem a menor conversão alimentar, a melhor taxa de crescimento e a capacidade de prosperar com nutrição de baixa densidade e menor custo. Kobe 500, o único da categoria com airbag adicional, painel interativo e sexta marcha, e ainda cisca com a tecnologia ABS. O Kobe 500 chega aos 42 dias de vida com 2.952 gramas. E a gente não arredondou para 3 quilos porque, na avicultura de precisão, 2.952 gramas são 2.952 gramas. E 42 dias é muito diferente de 43, porque no 43º dia o Kobe 500 começa a perder rendimento. É exatamente como um carro de Fórmula 1 com pneu velho e um motor prestes a estourar. Poucas aves caminham depois dos 35 dias de idade. Elas começam a caminhar menos. Hoje, o Kobe 500 precisa de menos de 5 quilos de ração para chegar a 3 quilos de carne. Na verdade, são 4.760 gramas de ração. Parece muito, mas quando comparado com um boi, é pouco pra caramba. É 1,5 kg de ração para cada quilo de carne. E essa eficácia barateou a carne do frango, o que levou a uma explosão no consumo. Você provavelmente já viu lá nas nossas redes sociais que a gente fala do frango como uma carne neoliberal por excelência. Ele é o símbolo do sistema alimentar globalizado. Em 2020, a média de consumo no Brasil foi 45 quilos, o triplo da média global. E ainda sobraram 4 milhões de toneladas para exportação. Kobe 500 é uma marca, não é um nome. Esse aspecto é central para que a avicultura de precisão funcione. Todos os frangos precisam ser iguais. Sabe aquele galinheiro com uma galinha maior, uma galinha menor? Então, para os defensores desse modelo, tudo isso é coisa do passado. Se a gente olha para as estatísticas do IBGE, o número oficial é que o Brasil bateu quase 6 bilhões de aves no ano passado. Mas do ponto de vista genético, esse modelo de avicultura bateu, na verdade, meia dúzia de espécies. Porque a lógica é que todo mundo é uma cópia. Kobe, Aviagen, Hubbard, 3 empresas e nada mais. 3 empresas controlam todas as bisavós de aves comerciais do planeta Terra. Mas o avicultor não pode criar os seus próprios pintinhos? Muito difícil, porque se ele estiver integrado a uma corporação, como a Seara, a BRF, o trabalho dele é simplesmente fazer crescer os pintinhos. Mesmo que ele quisesse, do ponto de vista genético, seria muito difícil, porque a cada geração essas aves têm uma perda grande de eficiência. É como, de novo, na Fórmula 1. Entre uma temporada e outra, é preciso projetar um carro novo. Funciona assim. Aquelas 3 empresas criam as bisavós, sempre remodeladas para garantir uma eficiência maior. As matrizeiras já recebem as avós. Essas matrizeiras criam as galinhas que finalmente vão para a indústria da carne, onde são reproduzidas. E é assim, só então, que os pintinhos são levados para os criadores. Então tem várias empresas matrizeiras, talvez umas 300 empresas matrizeiras no Brasil, que vendem pintos comerciais para frango de corte. E elas compram as matrizes das avozeiras, que tem umas 6 ou 7 só no Brasil. A avoseira compram as avós das bisavós, que só tem 1 ou 2 no Brasil. Isso causa uma dependência danada do avicultor em relação às corporações, certo? Certo. A concentração tecnológica de uma Kobe 500 é tão grande que se torna inviável tentar reproduzir esse sistema de criação. A cada nova geração, a entrada de um concorrente no mercado é mais improvável, porque os segredos tecnológicos vão se sofisticando. Essa é uma boa hora para você conhecer o Pedro Xavier. Já durante o curso de medicina veterinária, ele começou a trabalhar na indústria da carne. E ele era super otimista. Sendo um veterinário progressista, eu poderia me envolver com uma indústria que alimentava o mundo. Mas as coisas acabaram não acontecendo do jeito que ele esperava. Por agora, a gente vai pedir uma ajuda do Pedro para falar sobre as mães e os pais dos frangos de corte. Essas chamadas matrizes.
elas vivem um sistema com menos luz durante uma época da vida, justamente para não ativar uma puberdade muito cedo. Nesse estágio, a ideia é que as aves engordem o mais devagar possível, para que coloquem muitos ovos e tudo ao mesmo tempo. Essas aves são aves glutonas, por natureza são aves que têm uma aptidão pela gula. Elas comem muito porque elas são geneticamente forjadas a serem animais que comem muito para produzir muita carne. Enquanto os filhotes morrem por volta de 40 dias, elas precisam durar em torno de 40 semanas. Antes que você pense que isso tudo é exagero de uma pessoa que se frustrou com a indústria da carne, é importante a gente te dizer que a gente confirmou essas informações na pesquisa científica sobre matrizes. Algumas pesquisas mencionam uma restrição de até 80% na ração durante a fase reprodutiva. E em alguns dias o jejum é total. Então são aves que têm fome durante 24 horas por dia. Nessas fases, as aves são vendidas e exportadas de duas maneiras. Como ovos fecundados que vão eclodir todos ao mesmo tempo, ou como pintinhos. E é aqui que a gente quer chamar a atenção para essa questão chave da eficiência. Os defensores da avicultura de precisão dizem que a gente precisa desse sistema para produzir carne barata e de forma sustentável. Mas, por outro lado, é um sistema marcado por muitas perdas, já na fase dos ovos. E quem falou isso pra gente foi o Irã. O nível de vibração dos caminhões, a qualidade das nossas estradas, afeta diretamente o desenvolvimento embrionário. Se você soubesse o quanto o nível de vibração numa carga de ovos férteis ocasiona a eclosão de pintos sem olhos, sem cérebros, abdômen aberto, com bico deformado, que a gente chama de animais de segunda linha ou animais para serem descartados. A gente leu uma série de pesquisas científicas que comparam a incidência de doenças e mortalidade precoce entre as aves de alta eficiência e as aves comuns. Em todos os casos, frangos como o Kobe 500 tiveram mais problemas. Para o Pedro Xavier, no começo, esses descartes eram uma parte natural do processo. Mas quando ele começou a comentar com outras pessoas, ele passou a se questionar. Mas como assim vocês deixam um pintinho lá uma semana sem beber água para depois jogar numa máquina que vai triturar para fazer um farináceo a partir daquilo, e essa farinha vai ser vendida para uma indústria de nutrição para cachorro? Isso ia acontecendo a cada etapa. A gente vai dar uma de João Kleber agora e falar para. Essa angústia do Pedro vai voltar lá no último bloco. Por agora, vamos falar desses pintinhos. A lógica é o exato oposto do que acontece com as mães. Fazer com que comam o máximo possível no menor intervalo de tempo. Com muita luz, quase o tempo todo. Para que ele consiga comer. Porque cada dia menos de vida representa uma economia enorme de recursos quando você tem dezenas de milhares de aves. Nos anos 30, o tempo médio de abate era de 105 dias, ou 3 meses e meio. Mas durante várias décadas o tempo foi reduzido, 1 dia por ano. Espetacular! Ali a trajetória do Schumacher. Sim, 1 dia por ano. Até chegar a 49 dias nos anos 70 e 42 dias no começo do nosso século. Lewis Hamilton é heptacampeão mundial de Fórmula 1. A gente usou o Kobe 500 como média para estimar o gasto do Brasil com ração. Em um ano, são 28 bilhões de quilos de ração. Pensando só em milho, isso demanda 5 milhões de hectares, que é mais do que o estado do Rio de Janeiro, só para frango. Para ter uma base de comparação, os humanos brasileiros consomem 21 bilhões de quilos de arroz e feijão por ano, ou 7 bilhões a menos do que os frangos. Em termos de área, o que a gente plantou em 2021 é menos do que o estado do Rio de Janeiro. E a gente fez essa conta usando a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE e as estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento. Eu não sei em que momento empresas vão começar a reduzir essa velocidade de crescimento dos frangos. Enquanto ele estiver sendo comercializado e aceito no mercado, ele vai continuar sendo acelerado. Esse é o Elcio, da Embrapa.
Nos anos 50, os supermercados estavam se consolidando como formato de compra de alimentos nos Estados Unidos. Empresas como a Cobb fizeram uma revolução ao oferecer pedaços de frango e não mais os frangos inteiros. Esse é um passo grande na história do frango. Os Estados Unidos transformaram os supermercados numa arma da Guerra Fria contra a União Soviética, uma vitrine da suposta abundância do consumo garantida pelo capitalismo. E o frango e o milho acabaram indo na bagagem. No final dos anos 50, a Cobb abre a primeira franquia na Europa. E logo em seguida, é a vez do Brasil. O livro Supermarket USA conta uma história interessante a partir de um documento interno do IBEC. O IBEC era uma empresa da bilionária família Rockefeller, que andou de braços dados com a política externa dos Estados Unidos. O documento fala que a empresa procurava agressivamente por mercados externos para o frango. No Brasil, o IBEC já tinha comprado a AgroSéries nos anos 50, então agora já era hora de agir. A estimativa é de que a empresa controlava 30% do mercado do frango brasileiro no final dos anos 60. E poucos anos depois, em 72, chegou a 50%. Para você ter uma ideia do tamanho dessa transformação, os dados da FAO mostram que o plantel brasileiro de frango era de 130 milhões em 61. Esse número já tinha dobrado 10 anos depois. E, em 81, já tinha quadruplicado. A AgroSéries foi a principal importadora do conceito de agronegócio, desenvolvido na Escola de Negócios de Harvard nos anos 50, e que no Brasil começou a virar moda nos anos 90. Essa história está contada em detalhes no livro Formação Política do Agronegócio. Nos anos 70 e 80, a AgroSéries fez parcerias com corporações especializadas no desenvolvimento genético de animais. E no caso do frango, a parceria foi com a Royce, que hoje é mais conhecida como a Viagem, a maior empresa do mundo nessa área. Produto balanceado, com ótima performance de frango vivo e abatedouro, com excelente conversão alimentar e ganho de peso diário. O Royce 308 é o grande rival do Cobb 500. A evolução da categoria, tração 4x4, tecnologia exclusiva. O bicho mais forte do mercado. Quando a Embrapa foi criada, também nos anos 70, incorporou o Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Frangos. Essa divisão fica em Concórdia, no oeste de Santa Catarina, justamente o berço da indústria brasileira de frango de corte. Essa região foi onde nasceu também a Sadia, a Seara, a Perdigão. Nos anos 70, quando nasceu o Cobb 500, ele demorava 57 dias para passar a barreira de 2 quilos. Hoje, isso acontece com 32 dias. Para você ter uma ideia, esses frangos chegam a comer mais de 200 gramas de ração num único dia. É como se um adulto de 80 quilos comesse 8 quilos. A gente não pode afirmar se elas sentem alguma dor, elas podem sentir algum desconforto de peso excessivo, né? Mas elas foram selecionadas para suportar esse desafio. Mesmo selecionadas para suportar esse desafio, as aves podem apresentar sérios problemas. E é sobre isso que a gente vai falar depois do intervalo. Oi, tudo bem? Aqui é o Vitor Mattioli, um dos apresentadores do Prato Cheio. Essa temporada tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O Prato Cheio também tem o apoio do Google Podcasts Creator Program. E os projetos do Joio Trigo têm o financiamento da ACT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da FIAM Brasil. A tecnologia dos carros de Fórmula 1 avançou ao longo do tempo no controle da temperatura. Um bom exemplo são os pneus duros, que conseguem dar mais voltas. Se aquecer demais, os pneus perdem rendimento e não conseguem voltar para a temperatura normal. Se aquecer de menos, o carro fica lento. Pela telemetria, pelo computador, é possível acompanhar o rendimento e avisar o piloto. Na avicultura de precisão, é bem parecido. Essas aves tão modificadas têm dificuldade de controlar o calor do próprio corpo e precisam de ajuda da tecnologia. No começo, os pintinhos demandam temperaturas mais altas, mas à medida que crescem, a temperatura dos galpões precisa baixar.
O Irã, da Exalc, fez uma comparação bem interessante. É igual você pega um cara bombado aí, né, que toma bomba na academia, tá lá, tá todo musculoso, mas o coraçãozinho continua pequeno, os órgãos continuam pequenos e o corpo vai crescendo. Então chega uma hora que ele entra num colapso, certo? Para ele, os 42 dias são um limite, não dá para acelerar mais esse frango. O processo de criação de uma ave como a Kobe 500 passou justamente por selecionar as variedades que aguentavam melhor esse crescimento acelerado. Pensa no pintinho que vai virando um frangão. O corpo dos animais produz o chamado calor metabólico. Um estudo estima que uma ave de 2 quilos produza o equivalente a 15 watts de calor. Agora multiplica isso por 30 mil aves e você conclui que dentro de um galpão o calor fica em 450 mil watts. Um caso extremo aconteceu faz pouco tempo, em outubro de 2020, em Bastos, no interior de São Paulo, quando mais de 1 milhão de aves morreram. Foi com galinhas poedeiras, não com frangos de corte. Escuta só essa reportagem do Globo Rural. Só nesta granja, que fica no município de Bastos, em São Paulo, do plantel de 800 mil galinhas, 60 mil não aguentaram as altas temperaturas e morreram. Em parte, é por isso que algumas condições de bem-estar avançaram, porque o sofrimento dos animais também significa uma perda econômica. No Brasil, nos anos 90, as granjas colocavam 40 aves por metro quadrado. Imagina que seriam 40 aves no box do banheiro. Essas aves sofriam superaquecimento e com isso não comiam. Sem comer, elas engordavam mais devagar ou até morriam. Hoje, segundo o relato dos nossos entrevistados, os avicultores que fornecem para as grandes indústrias usam uma concentração mais baixa, de até 15 aves por metro quadrado. Então, num país tropical como o nosso, os animais sofrem muito com o calor. E eles acabam indo a óbito a gente chama de ir a óbito por estresse térmico, certo? Tanto o Irã como o Elcio, da Embrapa, foram listando pra gente os problemas que podem acontecer com essa ave. Escuta só o que o Elcio diz. A geração de energia muscular, ela consome oxigênio. Então, quando o músculo não tem oxigenação, o sangue não oxigena, ou a vascularização é deficiente no músculo, pode acontecer problemas nas articulações e pode acontecer problemas no músculo. Lembra que a gente falou que esse é um frango bombadão? Então, a grande diferença entre esse frango e um frango de umas décadas atrás é o tamanho do peito. Hoje tem muito mais carne no peito do que tinha antes, o que ajuda a entender as dificuldades que essa ave tem para ficar de pé. Esse problema vascular pode deixar o músculo esverdeado, e então o músculo do peito perde valor de mercado. Tem outros problemas de descondroplasia tibial, que é a parte das cartilagens da tíbia e do fêmur, elas se descolam, né, por conta da baixa irrigação. Então e do alto peso, né, da pressão que sofre. O estresse excessivo também tem um efeito econômico. A carne pode ficar muito escura ou muito clara, e daí o sabor e a textura também se alteram. Na hora do abate, se a chamada sala de espera não for climatizada, isso também é um problema. Então, quando os animais estão estressados, existe um desequilíbrio no sangue chamado alcalose respiratória. E essa alcalose respiratória leva os animais a óbito. E essas perdas são significativas. Algumas situações elas chegam de 3% a 5%. Agora a gente vai até o Piauí conversar com a Oswaldina Rosalina dos Santos, uma criadora quilombola da comunidade Tapuio, na cidade de Queimada Nova. Lá no começo a voz dela apareceu bem rapidinho para relatar um caso extremo. O que acontece se um frango da avicultura de precisão vive mais do que os 42 dias recomendados? Bom, uns anos atrás a Oswaldina ganhou um frango desses. E sem saber, ela acabou fazendo uma espécie de experimento. Quando chegou assim, estava mais ou menos com uns 3 meses que a gente cuidava desses pintos, os pintos viraram aquelas bolas, aleijaram tudo, ficaram tudo atrofiado, com as pernas atrofiadas, aquelas bolas de gordura. E foi, de fato, que morreu quase tudo. Esse caso extremo foi o ápice de um processo de perda cultural para os quilombolas. E, ao mesmo tempo, também foi um ponto de virada. Então, antigamente, assim,
As nossas galinhas era bem pouca, ou seja, na quantidade... Os quilombolas estavam criando as galinhas usando só milho como ração. Nós moramos no semiárido. Os invernos irregular. Então, o inverno se tinha uma boa colheita e outro já não tinha. Quando a galinha crescia um pouquinho, já logo vendia. Quando era para comer uma galinha, um frango, aí se comprava no mercado, o frango congelado, o frango já abatido. A situação começou a mudar com o trabalho da Embrapa, mas de outro setor da Embrapa. O meu trabalho, ele consiste em... É como, eu gosto de brincar, é como caça-talentos, né? Esse é o Marcos Jacó de Oliveira Almeida, doutor em zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba e pesquisador da Embrapa Meio Norte. O meu trabalho é de identificar as raças que estão ainda, que existem ainda, que não desapareceram, as raças nativas. O orgulho dele é a galinha canela preta. Você pode dar uma procurada na bichinha aí na internet, que é bonitinha demais. Nós resgatamos, multiplicamos e devolvemos para as regiões onde eles desapareceram. E com isso a gente consegue tirar da extinção as raças que fazem parte do patrimônio genético do povo brasileiro, né? Se o frango de corte é um carro de Fórmula 1, o frango caipira seria um carro de passeio? Não. Essa comparação, por incrível que pareça, seria um tanto injusta. Na realidade, é como um bom vinho. A galinha caipira, eu sempre digo, ela não concorre com nenhum produto. Na realidade, ela tem um mercado próprio. É difícil entendê-los como parte de uma mesma categoria. Talvez a gente pudesse dizer que o frango caipira é uma bicicleta. A bicicleta e a Fórmula 1 são invenções da humanidade relacionadas a transporte, de alguma maneira, né? Mas a lógica e o motivo da existência são muito diferentes. A canela preta devolveu vários sabores para os quilombolas. A questão da carne, era uma carne assim mais gostosa, com um coloral diferente e de mais sabor. A minha mãe, ela tinha uma mão muito boa pro tempero da galinha, sabe? O pirão de parida, que é um prato típico, muito utilizado na região Nordeste, cada região às vezes tem um nome um pouquinho diferente, ele precisa que seja uma galinha gorda, galinha velha, que eles chamam de galinha gorda de pós-postura. Quando a Embrapa chegou com a proposta de recuperar a canela preta, os quilombolas começaram a separar as aves. Canela preta para um lado, as outras para o outro. Isso foi lá para 2011. Eu tenho uma barracazinha na feira, chama de Bodega Quilombola. Então lá faço, só na segunda-feira, que é o dia da feira livre, eu faço o baião de 2 com a galinha caipira. Então essas que era de outra cor, aí de outra raça, eu ia abatendo. É um processo de seleção bem diferente da avicultura de precisão. Enquanto as grandes empresas miram na eficiência, os quilombolas perceberam que o segredo estava na questão cultural e no sabor. Já prepara um jeito para o abate, para a alimentação, com 6, 7 meses, porque aí tá frango de 3,5 kg. Não precisa fazer as contas. Leva 5 vezes mais tempo do que um Kobe 500. Mas isso não necessariamente significa um custo maior. E a gente percebeu que a galinha canela preta, ela se alimenta muito bem com capim, entendeu? Uma canela preta pode ser vendida por, em média, 50, 60 reais. Uma outra agricultora que a gente entrevistou, a Valdileia de Moura Silva, trouxe um outro elemento importante. A família dela mora em Oeiras, também no interior do Piauí. A gente começou com a 0,51 da Embrapa, criando, e aí depois a gente foi para o frango de corte, e aí a gente viu que a incidência de doença era tremenda e a questão dos custos de produção muitas vezes não dava para cobrir. Lembra que a gente disse que a avicultura de precisão demanda um plantel totalmente homogêneo? Pois é, essa falta de diversidade é um risco enorme para doenças. E é por isso que nos galpões o uso de antibiótico é grande, porque é preciso frear as doenças pela raiz. Mas com o tempo isso vai criando resistência e novas enfermidades surgem a partir de aves e porcos. Na terra da Valdileia, as doenças fizeram a família abandonar todo o galinheiro,
Mas então chegou a Embrapa, trazendo a galinha canela preta. Hoje a família tem 380 matrizeiras e um plantel de 1.400 galinhas. A principal vantagem que a gente acha é a questão da resistência à doença, que é uma raça bastante resistente, que não é com qualquer coisa que ela vai adoecer. O Marco Jacó mencionou outra questão. Lembra que a gente falou que o controle de temperatura é um problemaço das aves de alta tecnologia? Bom, o mundo está ficando cada vez mais quente e a nossa alimentação certamente vai sofrer transformações. Para ele, é possível que as galinhas caipiras, que já são mais adaptadas aos ambientes naturais, forneçam as respostas que a gente certamente vai precisar. Nós não podemos perder o que nós chamamos de biblioteca gênica, biblioteca genética, porque é dela que o mundo depende. É claro que as preocupações dos consumidores com bem-estar e sustentabilidade viraram um nicho de mercado. Uma oportunidade para as mesmas empresas que foram responsáveis pelos problemas de bem-estar. Quer ver só? Eu vou utilizar um frango caipira da Seara. Frango caipira, meu bento. Esse frango caipira tá meio estranho, hein? Parece aquele candidato lá que na época da eleição come pastel e toma cachaça. Como que chama mesmo ele? Um amigo me indicou o João Trabalhador, a vizinha... Pois é, João Trabalhador. Sei. Bom, escolheram um francês para fazer a publicidade de um frango caipira, que não é caipira. Tem hora que as coisas parecem fora do lugar, mas estão dentro como nunca antes. O inhobento se faz de parente do caipira, mas na verdade ele é primo do Kobe 500. De fato, é inacreditável. As mesmas corporações criaram um frango semi-caipira. Semi-caipira? É tipo um cara, né, que tava indo do interior pra capital, aí parou ali num posto grau, entrou numa crise louca, uma fusão de Chico Bento com Cebolinha. Ou melhor, já que tem um chefe quem tá cozinhando, o inhobento é uma releitura, vai. Uma galinhada de Chicolinha. O caipirão, o pesadão, precisa de 8 ou 9 quilos de ração para produzir 2 quilos de carne. É o dobro do Kobe 500. Quando você inunda o mercado de aves produzidas em larga escala, você está tirando parte do mercado das pequenas famílias. Fazendo uma comparação, o caipira de verdade é o Pena Branca e Chavantinho. O caipira da Seara é o Zezé de Camargo e Luciano. E o Kobe 500 é o sertanejo universitário. E no mercado deveria ficar muito claro quando o cliente que fosse aderir a comprar um produto caipira pudesse ser informado quando é que ele está comprando o caipira de verdade, quando é que ele está comprando o imitador. Esse caipira imitador não pode ser caipira por um motivo bem simples. Padronização. Na escala industrial, os bichos precisam crescer ao mesmo tempo, morrer ao mesmo tempo, resistir às mesmas doenças, e a carne que chega ao supermercado precisa ser sempre a mesma. Sempre, sempre. A lógica da galinha caipira é bem diferente. Cada ave é uma ave. Você pode até desenvolver o olhar para saber se uma galinha está mais velha ou mais nova, se está boa para um assado ou para um ensopado, mas o sabor a gente só sabe mesmo na hora de comer. E é aqui que a gente chega no impasse. O frango caipira produzido na escala do Kobe 500 é inviável, porque é ineficiente. Então qual a solução? É disso que a gente vai falar depois do intervalo. Opa, tudo bem? Aqui é o João Pérez. Tá gostando do episódio de hoje? Bom, para o Prato Cheio seguir fazendo conteúdo de qualidade, a gente precisa da sua ajuda. Se puder colaborar financeiramente, você pode fazer isso no botão Contribua lá do nosso site, ojoiotrigo.com.br, ou então vai direto pelo Pix, que é ojoiotrigo@gmail.com. Não esquece de entrar também no nosso canal do Telegram, é o nosso fórum para conversar aqui sobre o podcast. Procura por Prato Cheio na barra de busca do Telegram. Um bom episódio, tchau, tchau. Os impactos ambientais da Fórmula 1 entraram no alvo de uma série de preocupações da sociedade. Um gasto enorme de combustível, deslocamentos constantes pelo planeta, descarte de motores e baterias, tudo isso virou um calcanhar de Aquiles. Assim como o frango de 42 dias chegou ao seu limite, a maior categoria do automobilismo também.
A eficiência não pode mais ser o único parâmetro. A Fórmula 1 quer que em 2030 os combustíveis tenham 0 taxa de emissão de carbono. Quem chegou ao limite também foi a nossa capacidade de comparar frango e Fórmula 1. Porque Fórmula 1 a gente não come. Será que a indústria da carne tem capacidade de reinventar um modelo em criação intensiva concentrada em poucos lugares? É possível cumprir a promessa de alimentar o mundo se os custos ambientais e sociais forem colocados na balança? Para o Irã, é bem possível. Na verdade, é o único caminho. Para dar um exemplo, o professor da Exalc fala que algoritmos podem ajudar a desenvolver uma espécie bem adaptada às questões regionais brasileiras. O ambiente influencia muito nisso. Não adianta eu pegar uma espécie europeia e trazer para cá, é uma genética que desenvolve bem lá, que o desempenho dela aqui vai ser outro. Hoje, os estaristas têm olhado para a densidade das aves por metro quadrado, como a gente já falou, e tentado decifrar uma questão. Como criar um ambiente que permita aos frangos terem uma vida de frangos? O principal deles é o chamado enriquecimento ambiental, que nós colocamos para aves como se fossem estruturas para elas se exercitarem. Então nós colocamos rampas, nós colocamos sistemas em diferentes níveis para que elas possam caminhar, possam empoleirar, possam exercitar, e é como se fosse uma academia, tá? Uma outra preocupação grande é a resistência a doenças, pensando num horizonte em que as aves sejam criadas com muito menos antibióticos. O Irã chamou atenção também para um outro aspecto. No Brasil, a gente não tem uma regulamentação específica sobre bem-estar dos frangos de corte. Quem poderia fazer isso é o Ministério da Agricultura. Já o Marco Jacó, da Embrapa, do Piauí, chamou atenção justamente para o contrário. A legislação que existe atualmente para ser produtor de pinto inviabiliza qualquer produtor de galinha caipira verdadeira a se aventurar em produção de larga escala. Pois é, lei de mais de um lado, lei de menos de outro. A venda de frango caipira se baseia muito mais em circuitos informais de comércio que existem Brasil afora. Na cidade grande, o mais fácil é encontrar um iobento com sotaque francês. Mas devido à fome no mundo, né, nós dependemos da produção massificada desse frango de granja. Não tem como você, de uma noite para o dia, saltar, porque isso foi uma escolha feita no passado. Agora a gente volta para o Pedro Xavier, o veterinário. Vamos lembrar que ele começou a trabalhar na indústria com muito orgulho de ajudar a alimentar o mundo. Mas passou a se questionar sobre a maneira como esses animais e essas vidas eram tratadas. Por exemplo, se em determinado momento aquela ave precisaria ter 1,6 kg e um grupo de aves não chegou a 1,3 kg, né? Porque na estatística isso era um parâmetro buscado, a própria linhagem já indicava, bom, esse grupo de aves precisa ser descartado. Na experiência do Pedro, os problemas de bem-estar animal começaram a se encontrar com os problemas sociais. De um lado, as empresas jogavam alimentos fora e de outro, pagavam péssimos salários a trabalhadores diaristas. Hoje, o Pedro não apenas deixou a indústria, não. Ele passou também a ser um crítico desse processo e atua profissionalmente para valorizar outros modos de criação de animais. Ele é integrante do movimento Slow Food. Não é um sistema eficiente, mas eu não posso deixar as pessoas passando fome, então tem que buscar alternativas. Então essas alternativas elas precisam ser não só alternativas produtivas, né, elas precisam ser também alternativas de dieta. A gente precisa buscar formas de se alimentar diferente. Em outras palavras, a avicultura de precisão se baseia no pressuposto de que a gente deve comer 45 quilos de frango cada um, o que não tem nenhuma necessidade, né? Hoje a gente falou só de passagens sobre os impactos ambientais desse modelo. Um exemplo é a devastação do cerrado para a produção de soja e milho, que são usados como ração. A gente está trocando milhares de espécies de vida de um planeta para um arcabouço ali de homem, galinha, porco, milho, soja e mais umas 5. Então isso não faz sentido nenhum. Para Oswaldina, lá do Piauí, recuperar a galinha canela preta foi mais do que uma fonte de renda. Então é como se você voltar na linha do tempo, né? E resgatar toda essa riqueza, esse potencial nosso,
que é nosso, de geração para geração. Sempre, às vezes, tinha pessoa que tinha leite em casa, vendia a manteiga caseira para comprar margarina, né? Então, eu sempre trabalhava essa questão. Olha, gente, a qualidade de vida, ela passa pela aquilo que a gente se alimenta com qualidade, né? O recorde de velocidade de uma bicicleta é de 296 km por hora e foi atingido em 2019 no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Se você não sabe disso, é porque na verdade não tem muita importância. A lógica da bicicleta é outra. O trajeto é mais relevante do que a rapidez. A qualidade é mais importante que a quantidade. Chegar bem e feliz é mais importante do que chegar rápido. A pesquisa desse episódio foi feita pela equipe do Joio. O roteiro é do João Pérez. A narração é minha, Amanda Flora. Eu também sou responsável pelas redes sociais, junto com a Juliana Mastrascusa. A produção executiva é da Marina Yamaoka e o design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. A edição desse episódio ficou a cargo do Vitor Oliveira.